Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Exatamente. Mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. E nesta videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da primeira série, turmas 1001 e 1002 do Colégio Andrade de Figueiredo, o CAF, situado aqui em Macaé. Então, se você é um aluno dessa turma, tente fazer o download aí, certo, dessa lista, ou acesse ela, que foi compartilhada de maneira digital nos grupos de WhatsApp para cada um dos representantes ou alunos responsáveis por compartilharem a vocês. Tente primeiro fazê-la e logo depois venha comigo acompanhar essa maravilhosa videoresolução espelhada que vai pegar e te ajudar muito a ir exatamente bem, performar bem aí no seu teste do quarto bimestre. Bom, se você não é aluno do Colégio Andrade de Figueiredo, você também pode fazer o download dessa lista e testar seus conhecimentos. Nessa videoaula, nós vamos estar falando sobre reações redox, então identificar número de oxidação também de algumas substâncias, agente oxidante, redutor, quem sofreu oxidação, quem sofreu redução, além também de falarmos sobre todas as funções inorgânicas, exatamente, um tema muito importante aí a nível Enem e vestibulares. Ácidos, bases, sais e óxidos. Classificação quanto à força, quanto ao tipo de óxido, classificação das bases quanto à força, quanto à solubilidade, enfim, toda a temática envolvendo funções inorgânicas e as maravilhosas reações de neutralização. Então, sem mais delongas, vamos pegar e começar a gravação desta videoaula aí, vamos pegar e compartilhar o conhecimento com todos da rede. E começamos a nossa primeira questão, uma reação de NOx. E diz o seguinte aí, gente, acompanha a leitura comigo. A incineração do lixo, após a incineração de lixo, faz-se a determinação do carbono não queimado em matéria fermentável por um método que se fundamenta na equação da seguinte reação. E aí ele pergunta no comando, identifique os elementos que sofrem oxidação e redução, bem como os agentes oxidante e redutor. Para a gente identificar os elementos que sofrem oxidação e redução, é necessário que nós façamos o NOx. O NOx, como nós já vimos, é a carga real ou a carga aparente de um átomo ao realizar ligações químicas. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando e está separando os elementos para a gente fazer a determinação do NOx pelo método do jogo da velha, né? Na primeira linha desse jogo da velha aí nós vamos colocar a carga unitária do elemento e na segunda linha desse jogo da velha nós vamos colocar a carga total do elemento, ok? Então deixa eu pegar e separar aqui, porque aqui tem muito trabalho. Wait a moment, quem está assistindo a videoaula. Você que está assistindo pode já copiar a reação, caso você não tenha aí a reação. Enquanto isso, eu já vou fazendo as separações aqui. Ah, eu adoro o jogo da velha. Jogo da velha. Para você que é velho, 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 jogo da velha. Para você que é velho, 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 jogo da velha. Esse jogo da velha foi espaço. Para você que é velho, 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 jogo da velha. Para você que é velho, 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 jogo da velha. Então vamos lá, gente. Tem algumas regras para determinação de NOx aí que vocês já sabem, eu vou estar recapitulando a cada NOx feito. Então aqui, ó, o sódio, ele é um elemento da família 1A. E por ser um elemento da família 1A, a carga é mais um. Como eu tenho dois sódios, o total deles vai ser mais dois. Então a primeira linha é o NOx do elemento, a segunda linha é o NOx total de átomos daquele elemento. Aqui, o oxigênio ele é da família 6A e ele está no final da fórmula. Quando ele está no final, a carga é menos 2. Como eu tenho 4 menos 8. Então, aqui a gente vai perceber que o carbono é um elemento que não tem regra. E a gente vai ter que pegar e determinar o NOx dele. O carbono aqui, ele tem NOx, deixa eu botar de azul, mais 6. Por que que o NOx dele é mais 6? Porque existe uma regra que a soma dos NOxes tem que dar o quê? Zero, tá bom?
Então seria mais 6 o total dele. Só que como eu tenho dois carbonos, então cada carbono vai ser mais 3, ok? Vamos agora para o nosso famoso permanganato de potássio. Ó. Assim como o sódio, o potássio é da família 1A. Mais um, como só tem um potássio, repete. O oxigênio é menos 2, como eu tenho 4, menos 8. Para isso aqui dar zero, a gente vai perceber que o potássio aqui, o manganês, perdoem, vai ser mais 7, mais 7. Então, aqui o carbono mais 3, porque a linha de cima aqui importa, e o manganês mais 7. Agora, nós vamos aqui para o ácido sulfúrico. Ó. O hidrogênio é mais um, como eu tenho 2, mais 2. O oxigênio é menos 2, como eu tenho 4, menos 8. Para isso aqui dá zero, aqui vai ser mais 6 o enxofre. Ah. Novamente, potássio aparecendo, família 1A, mais um, como eu tenho 2, mais 2. Oxigênio, menos 2, como eu tenho 4, menos 8. Para dar zero, aqui o enxofre também é mais 6. Vamos lá de novo. 1A, sódio, mais um, como eu tenho 2, mais 2. Oxigênio, menos 2, como eu tenho 4, menos 8. Para isso aqui dá zero, novamente, mais 6, ok? Lembrando que o oxigênio da família 6A, no final da fórmula, ele tem essa carga, né? Menos 2. Aqui a gente entra numa situação em que o aluno ele vai precisar consultar uma tabela, que é uma tabela de cátions e ânions. Essa tabela eu vou estar abrindo agora aqui para gente. E através dessa tabela, o que a gente consegue? Nós conseguimos determinar o NOx do manganês. O que a gente vai perceber aí pelas regras do NOx, que se vocês têm anotado no caderno, o que acontece? Não existe, certo? Como determinar o NOx desse grupo aí, dessa substância, sem você saber a carga do sulfato. Porque olha só, voltando aqui para a substância, a gente tem aqui é, o oxigênio com regra, certo? Então, deixa eu separar aqui. A regra do oxigênio é que, por ele ser da família 6A, no final da fórmula ele é menos 2, como eu tenho 4, menos 8. O enxofre também é da 6A, só que esse elemento não está no final da fórmula. E o fato dele não estar no final da fórmula impossibilita a gente pegar e aplicar a mesma regra que a gente fez para o oxigênio, porque somente se tiver no final que é menos 2. 6A menos 2, 7A menos 1 no final da fórmula. Então, aqui a gente vai ter que fazer uma fatoração dessa substância. Então, o que a gente percebe aí? Se você for olhar aqui na tabela de cátions e ânions, que vai aparecer no final do teste de vocês, o grupo sulfato, que é o SO4 aqui, ó, ele tem uma carga menos 2. E aí, o fato dele ter uma carga menos 2 e ele só tem a proporção de um sulfato para um manganês, faz com que eu tenha manganês me unindo a sulfato para formar aquela substância que a gente está querendo determinar. Então, para que haja união dos dois com a proporção de 1 para 1, o manganês é que ele vai ter que ser mais 2, porque nós já vimos isso da ligação iônica em bimestres passados, a gente cancela as cargas quando são iguais e une os elementos, ó, MnSO4. Logo, por esta razão, eu sei que o manganês vai ter o quê? O NOx aqui mais 2, ok? Então, foi pela fatoração da substância, eu só uso esse recurso quando realmente tem dois ou mais elementos que não tem o quê? Que não tem uma carga, né? Não tem um NOx determinado por regra. Então, aqui o enxofre mais 6. Aqui o oxigênio é menos 2, como eu tenho 2 menos 4, aí isso aqui tem que dar zero. Então, o carbono aqui, ó, ele vai ser o quê? Mais 4. Eu já estou colocando de propósito que vocês vão perceber que vão ter elementos que vão ter mudança de NOx, já que é uma reação redox aqui, e por consequência disso, eu estou deixando eles destacados já. Mas na hora da prova, você vai ter que analisar um a um. Então, como é que eu sei
o elemento que sofreu oxidação. Você sabe o elemento que sofreu oxidação por aquele que teve uma mudança no seu NOx, assim como redução também. Oxidação, a gente já estudou que é o quê? Perda de elétron. Se eu estou perdendo elétron, que é algo negativo, o que vai acontecer? O NOx aumenta. NOx aumenta. E nós temos a redução. A redução é o ganho de elétron. E esse ganho elétron, o que que vai acontecer? O NOx diminui. Por ganho diminui? Sim, porque eu estou ganhando elétron. E elétron tem carga o quê? Negativa. Tudo bem? Não está surgindo diminui aqui. Diminui. Muito bem, muito perfect. Então vamos ver o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui, ó, é que, vou botar de roxinho agora. O carbono, que tinha um NOx mais 3, ó, ele variou o seu estado de oxidação, esse elemento, para carbono mais 4. Então, o elemento que sofreu oxidação foi o carbono. Oxidação, carbono. E o elemento que sofreu redução, por isso que o NOx diminui, foi o manganês. Ó, o manganês ele saiu de mais 7 e foi para mais 2. Olha que maravilha. Então, redução Mn, manganês. Ok? Agora vamos entender aí o que que são os agentes oxidante e redutor. O agente oxidante é quem ajuda na oxidação. Se nós vimos que a oxidação é a perda de elétrons, quer dizer que ele vai sofrer o quê? Redução. Então, o agente oxidante aqui, ó, substância com elemento reduzido. Ao passo que o agente redutor vai ser o quê? Substância com elemento oxidado. Qual é a substância presente no reagente que tem o elemento reduzido? Bom, quem reduziu nós vimos aqui que foi quem? O manganês. Então, toda substância contendo o manganês vai ser o agente oxidante, ou seja, o KMnO4 é a substância que contém o manganês. Então, aqui, ó, agente oxidante. KMnO4. Agora vamos para o agente redutor. É a substância com elemento oxidado. Quem sofreu oxidação aqui, ó, foi o carbono. Então, a substância com carbono vai ser o Na2C2O4. Tudo bem? Então é sempre o contrário. Identifica oxidação e redução. Os agentes oxidantes e redutores vão ser tipo o contrário, mas lembrando, só olha para os reagentes e é toda a substância com aquele elemento. Tudo bem?
Acabamos a nossa first question. Agora nós vamos para a nossa second question. E diz o seguinte: o sistema de segurança airbag usado em automóveis é acionado por um microprocessador em caso de acidente. Ocorre o desencadeamento de reações liberando nitrogênio que infla prontamente o saco plástico, o airbag. Considerando as reações, qual das substâncias com nitrogênio apresenta esse elemento com maior estado de oxidação? Então, quais as substâncias que têm o nitrogênio? O NaN3 contém o nitrogênio, o N2 contém o nitrogênio, e também aqui, ó, o KNO3 contém o nitrogênio. O N2 repete aqui de novo, então a gente vai desconsiderar. E aí, nós temos que olhar para esses três compostos e ver qual que apresenta o nitrogênio com maior estado de oxidação. Vamos lá? NaN3. Lembrando que é extremamente importante saber as regras do NOx, certo? E como eu sou bonzinho, eu vou recapitular as regras aqui. Nós já fizemos a primeira questão sem as regras, mas eu vou recapitular, tá tudo no seu caderno, isso anotado também, tá? Toda vez que eu tenho um elemento da família 1A e a prata, eu vou ter o NOx igual a mais um. Toda vez que eu tenho um elemento da 2A, o zinco e o cádmio, eu vou ter o NOx igual a mais 2. Alumínio, eu vou ter o quê? O NOx igual a mais 3. Se eu tiver um elemento da família 6A no final, vou botar aqui em cima, ó, no final da fórmula, o NOx vai ser igual a -2. É o que falta para 8. Lembra que 6A são elementos que ganham elétrons. Toda vez que eu tiver um elemento da família 7A no final da fórmula, o NOx vai ser igual a -1. Então, aqui nós temos o sódio, que é um elemento da família 1A. Então, a carga dele é mais um, como eu só tenho um sódio, repete. Para isso aqui dar zero, porque nós vimos na primeira questão que a segunda linha tem que dar zero, aqui vai ser -1. Só que esse -1 ele vai ter que dividir pela quantidade aqui, ó. São quantos? 3, não é isso? Então, se esse -1 vai ter que dividir pela quantidade, e são 3, ó, -1 é o total. Então, a carga de cada nitrogênio é -1/3. Feio assim. Vamos agora para o N2. O N2, a gente percebe aí que é uma substância simples. E aí, toda vez que eu tiver uma substância simples, o NOx do elemento vai ser igual a zero, independente dessas regras aí, ok? Então, NOx igual a zero, quando eu tenho o quê? Substância simples, ok? Depois tem o último aí, que é o nosso querido KNO3. Vamos lá, KNO3. Vamos lá, KNO3. O potássio também é da família 1A, assim como o sódio, então, portanto, mais um, mais um. O oxigênio é da família 6A, está no final da fórmula, então, -2, -6. Para isso aqui dá zero, quer dizer que aqui vai ser quanto o NOx do nitrogênio? Exatamente, +5. Opa! Esse é o que tem o maior estado de oxidação, né? Nós vimos zero, que está aqui no N2, nós vimos -1/3 e mais 5. Então a resposta correta é a letra C, KNO3, ok? Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, a última questão envolvendo NOx. E diz o seguinte: os cálculos renais, popularmente conhecidos como pedra nos rins, são agregados cristalinos compostos por alguns sais, dentre eles o fosfato de cálcio,
que se forma através da reação entre os íons cálcio e os íons fosfato. Cálcio e fosfato, que estão aqui aparecendo na reação. Ó. O cálcio aquoso dissolvido no seu sangue vai pegar e se encontrar com fosfato, que também está aquoso, e vai formar essa substância que aqui não tem, ó, mas é sólida. É um sal pouquíssimo solúvel em água, tá bom? E ele pergunta o seguinte, e aí por isso que dá o cálculo renal. Deu o número de oxidação do P, do fósforo, no PO4-3. Então aqui nós temos ó, o PO4 com uma carga -3. O que que a gente vai fazer aqui, senhoras e senhores? A gente vai pegar, separar por elemento. O oxigênio nós vimos que é um elemento da família 6A, portanto a regra de cima vale, -2, -8. E aí, ao invés de ser igual a zero, como nós vimos em exemplos anteriores, né, nas questões anteriores, aqui vai ser igual a carga. Ó. Então é como se essa carga ela descesse para cá. Ó. Esse -3 aqui, que é a carga do PO4, que é o grupo fosfato, ele desce. Então agora não é mais igual a zero, vai ser igual a carga. Então, se a carga fosse mais 1, seria igual a mais 1. Se a carga fosse -2, a carga e a soma teria que ser igual a -2. E aí, para dar zero aqui, qual é o número que eu vou ter que colocar que somado -8 vai dar -3? Exatamente. Mais 5, correto? Então, como só tem um fósforo, eu repito em cima, o NOx do fósforo, então, vai ser o quê? Mais 5. Essa é a resposta. No pique, vamos agora para a nossa quarta questão. Agora nós acabamos a parte aí, certo? De, de NOx, e agora nós vamos para as funções inorgânicas, exatamente. Ácidos, bases, sais e óxidos. E aí nós vamos para a nossa primeira questão de funções inorgânicas. Perceba que NOx vai estar muito relacionado com esse conteúdo de funções, porque toda a nomenclatura depende do NOx, né? Principalmente aí do sal e do ácido, tá bom? Em uma bancada de laboratório estão 4 balões volumétricos, frascos de vidro com calibrações únicas, utilizado para o preparo de soluções de concentração conhecidas, rotulados, com as seguintes fórmulas, como mostra a figura abaixo. Então, aqui nós temos o H2SO4, o HNO3, o ALOH3 e o KNNO4. E ele pergunta o seguinte: os frascos que apresentam uma base e um sal são, respectivamente, ou seja, na ordem mencionada, o seguinte. Bom, nós temos que lembrar que bases são substâncias que, de maneira bem rápida e bem bizu, terminam com OH. Esse OH nós chamamos de quê? Hidroxila, certo? Então, se bases são substâncias que terminam com H, olha aqui a hidroxila aqui, ó. OH. Então, o frasco que contém uma base vai ser o frasco que R, de raiz, de aluno raiz, professor raiz. Agora nós vamos para o sal. E aí, o que que nós temos aqui? O sal vai ser aquela substância que não começa nem termina com H e OH, respectivamente. Se não começa e nem termina com H e OH, respectivamente, não vai ser o frasco P. Por quê? Porque o frasco P aqui, ó, eu comecei com o quê? Com H, então característica de ácido. Comecei com H, característica de ácido novamente. E aqui nós temos a nossa substância, ó. Não começou com H, começou com K, que é o potássio, e não terminou com H, terminou com O. Então, esse é o meu sal, correto?
Então, quer dizer que o sal aqui vai ser o quê? O nosso frasco S. Então, a alternativa correta seria R e S. Começa com R, depois vai pro S. Letra C de casa, ok? Maravilha, belezura. Vamos agora para a nossa próxima questão, que é a questão de número 5, e diz o seguinte: o H3PO4 está presente como acidulante em refrigerantes, e o H2S é formado na decomposição de matéria orgânica. O MgOH2 e o AlOH3 são utilizados como antiácidos estomacais. Dê as equações de ionização barra dissociação dessas substâncias. A equação de dissociação ou ionização é aquela equação que apresenta íons no produto. Apresenta íons no produto. Logo, se eu tiver um ácido, o que que vai acontecer? O fato dele começar com hidrogênio vai o quê? Vai liberar no produto íons H+. Ao passo que se eu tiver uma base, o que que vai acontecer? Como termina com OH, vai liberar íons OH-. Então vamos para o primeiro aqui, H3PO4. A quantidade de H+ e OH- liberada vai depender do quê? Vai depender da quantidade de hidrogênios e de hidroxilas que eu tenho na fórmula. Olha só, H2O. Aqui eu tenho três hidrogênios, então aqui vai ficar 3H+, mais o resto. Quem vai ser o resto? PO4. Então perceba que esse 3, ó, ele vem para frente, certo? E aí? Se eu gerei três cargas positivas, a gente percebe aqui que são três H+, então também tem que gerar três cargas negativas no restante. Então, o PO4 vai ser -3, como a gente viu lá na questão do cálculo renal. O próximo aí já vai ser o H2S. Então, vamos lá, H2S. Coloco isso em water. E quando eu coloco isso em water, vai liberar o H+. Então, são dois aqui, não é isso? Então, novamente, vai vir para frente. Então, vai ficar o quê? 2H+, mais o restante, que vai ser o S. Esse S vai ter que carga? Exatamente, -2, porque o total de carga positiva tem que ser igual ao total de carga negativa. Vamos para o próximo, que é o quê? O próximo aqui eu vou botar embaixo, Mg, parêntese, OH, fecha parêntese, 2. E aí, quando eu coloco isso em water, o que que vai acontecer, senhoras e senhores? Vai liberar agora o quê? OH, né? Porque é base. O ácido liberava H. A base libera OH. E aí, ó, uma dica para você saber a carga do metal é saber a família. Se a família é 2A, quer dizer que esse magnésio vai ser o quê? Mais 2 OH menos. Lembrando que outra maneira de você saber essa carga aqui, ó, é olhar o número de hidroxilas. Se eu tenho duas hidroxilas, então eu vou gerar o quê? 2 mais do positivo, né? Então, tem duas maneiras aí de a gente descobrir, ou analisando a família do metal, ou percebendo o número de hidroxilas, já que cada hidroxila é -1. Vamos então agora para o próximo, que é o quê? O AlOH3. E aí, senhoras e senhores, como é que vai ser esse? Quando eu coloco o AlOH3 em água, porque eu estou querendo aí as equações de quê? De ionização, correto? Então vamos lá. Quando eu coloco AlOH3 em water, por ser uma base, vai liberar a nossa famosa hidroxila, que é o quê? OH-. Alumínio é da família 3A. Isso já ajuda a gente a descobrir a carga, né? Alumínio mais 3, mais 3OH-. Então, essa equação é a equação de dissociação. Lembrando que eu posso utilizar a família para descobrir a carga do metal,
ou até mesmo a quantidade de hidroxilas. É legal você ficar sabendo, né, a carga do cátion aí, do metal, pela quantidade de hidroxilas, porque imagina que eu tenha essa substância aqui, ó, ZnOH2. Essa substância, a gente tem um parêntese sobre ela. O que acontece é que aqui ela não é da família A. E esse macetinho da carga do metal pela família A só serve para a família A. E o zinco aqui, ó, ele é da família 2B. E eu não posso pegar e fazer isso quando é da família B, correto? Então eu vou ver pelo número de hidroxilas. Se são duas, quer dizer que o zinco vai ser o quê? Mais 2 mais 2 OH menos. Perfeito? Então, o da família A, a gente até consegue correlacionar com a carga do metal, mas quando é da família B, é mais melindroso. Tomem cuidado. Bom, isso daqui foi um plus, tá bom? Não é da questão, mas é só para a gente aí abrir esse parêntese. Então, era isso que ele queria. Vamos agora para a nossa próxima questão, que é a número 6, que diz o seguinte: as bases são substâncias com várias aplicações na sociedade. Para se fazer o sabão líquido, é utilizada a substância KOH. Já o sabão sólido é utilizada a substância NaOH. Para neutralizar a acidez estomacal é utilizada a substância MgOH2, enquanto que para corrigir a acidez do solo agrícola, a substância é o CaOH2. Bom, a questão está sem comando aí, ele quer a alternativa correta, ok? Então deixa eu botar o comando aqui. A alternativa correta. Tá? As bases MgOH2 e CaOH2 são solúveis, enquanto NaOH é insolúvel. Por que que essa está errada? A MgOH2, correto? E a CaOH2 são bases da família 2A. E aqui a regra diz o seguinte, ó, quando da família 1A, ela é solúvel. Quando é da família 2A, ela é pouco solúvel. E as demais são insolúveis. Um parêntese aqui a ser feito é a exceção do magnésio. A base com magnésio, que é o MgOH2, apesar de ser da 2A e ela deveria ser classificada como um pouco solúvel, a base de magnésio ela é insolúvel. Então aqui há um erro, porque a base MgOH2 ela não é solúvel, ela é insolúvel, e a base de CaOH2, pelo cálcio ser da família 2A, ela seria o quê? Pouco solúvel, ok? A Mg é uma exceção à regra, ela deveria ser insolúvel, mas ela deveria ser pouco solúvel, mas ela é insolúvel, e o CaOH2 já é pouco solúvel. O NaOH já é da família 1A, o sódio. Então, ele seria o quê? Solúvel. E aqui está insolúvel. Então, aqui tem vários erros na letra A. Letra B, MgOH2 é o hidróxido de manganês. Não, né, gente? Não é manganês. É o hidróxido de magnésio. Aqui, tá? Mg é magnésio. Manganês é Mn. Ok? Vocês teriam acesso à tabela e saberiam aí que o manganês é o Mn. CaOH2 é uma base forte. Por que que essa é a correta? Assim como solubilidade, as bases podem ser classificadas também quanto à força. Então, você vai perceber o seguinte, senhoras e senhores: as bases da família 1A vão ser aquelas classificadas como fortes. As bases da família 2A vão ser aquelas classificadas como moderadas. Sorry. As bases da família 1A e 2A
são fortes, que para base só existe forte e fraca. E as demais vão ser classificadas como moderadas. Ok? E o MgOH2 tem uma exceção a essa regra? Também. A base do MgOH2 ela não vai ser classificada como forte, apesar de ser da família 1A, ou melhor, da ser da família 2A. A base MgOH2 ela vai ser classificada como fraca, então ela tem uma exceção quanto à solubilidade e ela também tem uma exceção quanto à força, tá? CaOH2 é uma monobase. Uma monobase é aquela base que só tem uma hidroxila. E aqui nós temos quantas hidroxilas, senhoras e senhores? Duas. Então, essa daqui seria uma base, ok? No pique, vamos para a nossa próxima questão, questão de número 7, que diz o seguinte: foi derramado HNO3 na rodovia devido a um acidente. Para neutralizar o ácido, foi adicionado MgOH2. Monte a reação entre o ácido e a base. Então, existe um padrão de reação aí que os senhores têm que saber, que o ácido mais a base sempre vai dar origem ao quê? A um sal mais water. E aí, como é que eu vou formar esse sal, gente? Esse sal aqui, ele vai ser formado pelo cátion da base, que vai ser a espécie com carga positiva, mais o ânion do ácido, que vai ser espécie com carga negativa, ok? E a água? A água ela vai ser formada pela união do H+, que vem do ácido, mais o OH-, que vem da base. Só que aqui eu vou botar o H mais o OH. E eu vou explicar por quê. Ok? Ó, se a gente unir tudo, vai dar o quê? H2O. H2, porque tem dois hidrogênios, ó. Para essa neutralização, que é essa reação acontecer, existe uma premissa aí. Na neutralização total, o número de hidrogênios do ácido precisa ser igual ao número de hidroxilas da base, ok? Muito perfect. Então vamos começar? O ácido nós sabemos que é a substância que tem hidrogênio. Então aqui a gente tem o meu HNO3. Começou com hidrogênio, né? Mais a base, que é o meu Mg, parêntese, OH, fecha parêntese, 2. E aí? Aí essa substância vai sofrer uma separação, certo? E aí nessa separação eu vou estar formando o que aqui, ó? Então o hidrogênio vai se separar do NO3, como nós vimos lá naquela questão, né, de ionização. E aí aqui vai formar o quê? O H+, mais o NO3 menos. E a base aqui, ó, como magnésio da família 2A, eu consigo usar aquele macetinho da carga do cátion ser o número da família. Então, magnésio mais 2 e aqui 2OH menos. O que que eu vou fazer para montar o sal? Eu vou pegar o cátion da base, ó, o positivo da base, mais o ânion do ácido, ou seja, o negativo do ácido. E aí eu vou montar o sal aqui, depois eu vou jogar ele na equação. Então, olha assim, Mg mais 2 e aqui NO3 menos. O que que eu faço? Exatamente. Muito bem. Desse jeito. A carga do cátion vira índice do ânion
e a carga do ânion, índice do cátion. Então, aqui a fórmula química do meu sal vai ser o quê? Vai ser Mg, parêntese, NO3, fecha parêntese, 2. Porque esse 2 tem que multiplicar a quantidade tanto do nitrogênio quanto do oxigênio. Por isso que eu coloco um parêntese. Se só tivesse um elemento ali no ânion, né, na espécie de carga negativa, eu não precisaria colocar esse parêntese, tá bom? Então aqui, ó, ficaria o quê? Vou botar aqui, seguindo a fórmula, Mg, deixa eu botar de verde, de vermelho, quer dizer, seguir o padrão ali de cima. Mg, parêntese, NO3, fecha parêntese, 2 mais o water, que é H2O. Agora, quantas moléculas de água eu vou formar? Aí a gente tem que lembrar que eu preciso que o número de hidrogênios do ácido seja igual ao número de hidroxilas do quê? Da base, para eu formar a nossa maravilhosa água. Então aqui eu tenho um hidrogênio do ácido e eu tenho duas hidroxilas da base. Então cabe a você pegar e colocar um 2 aqui, ó. E aí, por consequência disso, eu vou formar duas moléculas de água, certo? Porque eu tenho dois hidrogênios do ácido, como você está percebendo aqui, ó, correto? Porque eu adicionei esse 2, se não tiver, você tem que adicionar, e duas hidroxilas da base. Sim? No pique, vamos para a nossa próxima questão. Ele só pede isso? Só montar a reação, nem pedir o nome do sal. Fui bonzinho. Vamos agora para a nossa questão de número 8. E diz o seguinte: o consumo de ácido sulfúrico H2SO4 pode ser utilizado como indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente de sulfeto ferroso. Observe a sequência de reação de produção do H2SO4. Então, tem uma sequência aí de três reações e ele pergunta: com relação a essas substâncias, assinale o que for correto. O H2SO4 é o ácido sulfuroso. Opa, a gente vai ter que pegar e para fazer aí a nomenclatura dos ácidos, nós temos que determinar o NOx. Quando é um ácido com oxigênio, como o H2SO4, a gente determina pelo NOx. Aqui no texto, acidentalmente, eu deixei, né, ó, o nome dele, que é ácido sulfúrico. Mas imagina que no teste eu não tenha deixado. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter o quê? O NOx, e aqui eu vou ter o que nós chamamos de prefixo, e aqui nós vamos ter o sufixo. Quando o NOx é mais um e mais dois, a gente vai ter o prefixo hipo e o sufixo oso. Quando o NOx é mais 3 e mais 4, a gente não vai ter prefixo, só vai ter o sufixo oso. Quando o NOx é mais 5 e mais 6, a gente não vai ter prefixo e só vai ter o sufixo ico. E quando o NOx é mais 7, a gente vai ter o prefixo per e o sufixo ico, ok? Então, no caso do ácido sulfúrico, vamos fazer aqui, ó, H2SO4. Vamos só confirmar o nome dele para vocês entenderem, né, a regra, tá bom? Então, aqui nós fazemos o NOx, separamos por elemento. Lembrando que acidentalmente eu deixei aí na revisão, tá, gente? Não era para estar. Então, aqui o hidrogênio é mais um, como eu tenho 2 mais 2. O oxigênio é menos 2, como eu tenho 4 menos 8. Para essa soma dar zero, o enxofre é mais 6. Opa! Quando o enxofre é mais 6, eu vou utilizar o sufixo ico. Tá vendo aqui, ó? Mais 6. Então, quer dizer que por isso que o nome desse cara realmente vai ser o quê? Ácido sulfúrico, ok? Ico. Bom, SO2 e SO3 são óxidos básicos. Isso está errado, tá bom?
tanto aqui o SO2 quanto o SO3 são óxidos formados por ametais. Se você for verificar na tabela periódica, o enxofre aqui, ó, é o quê? É ametal. E aí, toda vez que eu tenho um ametal mais o elemento oxigênio, isso daqui vai ser um óxido ácido. Quando que eu vou ter um óxido básico? Um óxido básico vai ser aquele que possui metais com oxigênio, só que esse metal com oxigênio vai ter que ter o NOx o quê? Mais um e mais dois. Metal com NOx igual a mais um ou mais dois, mais o elemento que? Oxigênio. Aí, quando eu tenho essa configuração, aí eu já vou ter um óxido básico. Muito perfect. FS é um sal. Concordo, é um sal, porque nós vimos que sal não começa com hidrogênio e nem termina com OH, né? E é o que acontece ali no FS. O H2O é um ácido. Não, apesar de começar com hidrogênio, né? Como a gente percebe aqui na fórmula, o H, ó, é uma exceção. Tanto H2O quanto H2O2, mesmo começando com o hidrogênio na fórmula, não vão ser ácidos, vão ser o quê? Óxidos, ok? Sim, uma parêntese, o H2O2 é até um peróxido, mas está dentro da classe de óxidos, né? O SO3 é o dióxido de enxofre. No dióxido não, né? Aqui eu tenho o quê? SO3. Se tem 3 aqui, ó, não vai ser dióxido. Vai ser o quê? Trióxido de enxofre. Perfect. Muito perfect. Então, letra C mesmo. Vamos agora para a penúltima questão, questão de número 9. A elevada acidez dos solos é um dos fatores responsáveis por reduzir sua capacidade de troca de cátions, intensificando a perda desses minerais por arraste. Como consequência, os solos ficam deficientes em nutrientes com baixo potencial produtivo. Uma estratégia usada no controle dessa acidez é aplicar óxidos capazes de formar bases pouco solúveis em meio aquoso. Inicialmente, para uma determinada aplicação, são apresentados os seguintes óxidos. E aí, acidentalmente, sem querer também, eu pergunto aí qual a função inorgânica, né? Pode ser que eu tenha me acidentado na prova também, né? No teste também. Mas, obviamente, está na cara que a função inorgânica é o quê? Óxidos, não é isso? Mas era para mencionar o texto sem falar de óxidos, tá, gente? Aí eu apliquei aqui óxidos ó duas vezes. Mas óxidos só tem dois elementos e um deles oxigênio, assim que você identificaria. Agora ele quer que dê o nome oficial das substâncias de cada composto acima. Então vamos lá. Os óxidos que são formados por ametais, que são esses três primeiros aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar um prefixo que indica a quantidade de átomos de oxigênio, mais a preposição de, mais óxido. Então, o NO aqui seria o quê? Monóxido de nitrogênio. Bem fácil, né? A nomenclatura de óxidos é bem tranquilo. O SO2, como nós vimos ali em cima, não é o trióxido, né? Nós vimos ali em cima que ele é o dióxido de enxofre. E nós vimos também o CO2, que eu pulei ali, né? Eu fiz fora da ordem, mas o CO2 vai ser o dióxido de carbono. No caso de óxidos formados por metais,
aí eu já tenho uma outra nomenclatura, tá? Eu não vou considerar a quantidade de átomos de oxigênio na forma, tá bom? Então, aqui são formados por ametais e outros são formados por metais. Então, os que são formados por metais, eu só coloco a palavra óxido mais o nome do elemento metálico. Então, o CaO aqui, ó, seria óxido de Ca é o meu cálcio. Já o meu Na2O, aqui já seria o quê? Óxido de sódio, ok? Vamos então para a nossa questão de número 10, que diz o seguinte aí. Última questão, hein? O HF é uma substância que consegue corroer o vidro, por isso ele é utilizado para fazer gravações de desenhos e escritas em geral nos vidros. O HF é obtido a partir do CaF2, segundo a reação equacionada a seguir. Sobre a nomenclatura das substâncias acima, escolha a alternativa correta. O HF é o ácido fluórico. Esse é ácido. Quando a gente tem um ácido com oxigênio, a gente faz o NOx, como nós vimos aqui. Então, essa nomenclatura aqui, ó, é para ácidos com oxigênio. Agora, quando eu não tenho um ácido com oxigênio, o que que eu vou fazer? Eu coloco ácido, mais o nome do elemento, mais hídrico. Então, aqui não seria ácido fluórico, aqui seria ácido fluorídrico, ok? CaF é o fluoreto de cálcio, correto. Agora eu tenho um sal. Se esse sal não tem oxigênio, eu vou colocar eto. Então sempre começa com ânion, que é o segundo elemento, mais a preposição de, mais o nome do cátion, correto? Então aqui essa terminação hídrico, deixa eu fazer a marcação aqui, é quando eu tenho o quê? Ácidos sem oxigênio, ok? Ali tá certo, fluoreto, tá bom? Ácido sulfídrico, não. Esse daqui, ó, o hídrico é quando tem o quê? Quando não tem oxigênio. Esse seria o sulfúrico, né? Aqui, CaSO4, sulfito de cálcio. Não. Aí aqui o que que a gente tem? A gente tem um sal com oxigênio. E aí aquela mesma tabela que a gente utilizou para os ácidos com oxigênio, nós podemos utilizar também para os sais com oxigênio. O que vai mudar é apenas o quê? Exatamente, apenas o final. Então, aqui seria para os ácidos. Agora, se eu tivesse um sal, vou ter que apagar isso aqui. Se eu tivesse um sufixo para sal, então aqui, ó, ácido. Para sal só vai terminar diferente. Então, aqui seria ito, aqui também seria ito, aqui seria ato e aqui seria ato também. Então, ali a nossa substância é o quê? É o CaSO4. CaSO4. Separa por elemento, vamos lá. Cálcio é da família 2A, então, portanto, mais 2. Oxigênio, menos 2, menos 8. Para dar zero, aqui vai ser mais 6. Quando é mais 6, nós vimos que para um sal é o que, gente? Ó, mais 6. Agora é o que? Ato. Então, aquele ali seria não o sulfito de cálcio. Esse daqui seria o sulfato de cálcio.
O H2SO4, novamente ele quis explorar essa substância, não é ácido sulfuroso, é ácido sulfúrico. O sulfuroso seria o H2SO3, ó. Vamos fazer comigo aqui o nó. Então, o hidrogênio é mais um, como eu tenho 2 mais 2. O oxigênio é menos 2, como eu tenho 3 menos 6, para dar zero. Aqui o do meio seria mais 4. E aí, quando é mais 4, senhoras e senhores, e é um ácido com oxigênio, a gente adiciona o oso. Ok? Olha só. Mais 4 com oxigênio, oso. Correto? Então, aqui não seria o ácido sulfúrico, o H2SO4. Esse daqui sim seria o quê? Ácido sulfuroso. E acabamos mais uma videoaula no canal Pedro Sami. Se você gostou, preciso do seu joinha. O YouTube entende que esse vídeo foi um vídeo de qualidade, de relevância, e que pode ajudar outras pessoas. Por favor, não é inscrito ainda, é meu aluno de qualquer escola ou de curso preparatório ou aluno de aula particular, pô, se inscreve aí, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estão estudando sobre funções inorgânicas para você ajudar seu amigo. E me ajuda, obviamente, também nesse trabalho virtual. Desde já agradeço a atenção de todos, lembrando que fica disponível aí o download dessa lista virgem, sem o gabarito comentado, para que vocês possam aí estar verificando o que vocês acertaram e erraram antes, né? Fazendo e depois verificando. Até a nossa próxima videoaula. Bom teste aos alunos do Colégio Andrade de Figueiredo. Confio muito em vocês nas duas turmas 1001 e 1002. E até logo. Tchau, tchau.